Ó, eu recebi uma pergunta muito importante. Sandra, eu não sei o que fazer com a minha mãe. A minha mãe é uma senhora, ela não obedece, ela não toma os remédios na hora, ela não se alimenta como tem que ser, porque é uma mãe que tem problemas de restrição alimentar e eu vou falar do jeito que eu recebi, tá? E ela está enlouquecendo a mim e os meus irmãos. Ela não respeita as regras, ela não obedece. O que a gente faz numa situação dessa? Sandra, mas a gente não está falando de ferida emocional? Sim, nós estamos falando de feridas emocionais, né? De traumas emocionais, de crenças limitantes, de bloqueios mentais. Então, essa pergunta, ela é importante porque por trás dela tem uma ferida. Lembra que eu falei há pouco sobre sintomas? Às vezes a gente não percebe que nós temos uma ferida, mas no fundo, essa ferida está lá, bem guardadinha, e a gente vive o sintoma e a gente não se dá conta disso. Então aqui eu vou conversar rapidamente com vocês sobre alguns aspectos. Esses filhos que estão sofrendo, que a mãe está enlouquecendo esses filhos, né? Porque não toma o remédio, não tem o cuidado alimentar que deveria. No fundo, esses filhos têm feridas emocionais. Porque quando a gente quer salvar alguém, mesmo que seja o nosso pai, a nossa mãe, isso demonstra que dentro de nós tem uma dor profunda. E essa dor faz com que a gente queira sempre estar ali nessa postura de salvar os outros, de servir os outros. Então, o que eu posso falar para essa pessoa que me fez essa pergunta? Que em primeiro lugar, ela precisa olhar para ela. Enquanto a gente quer salvar alguém, seja quem for, é porque a gente tem uma ferida emocional profunda. Sandra, você não vai falar qual é a ferida que essa pessoa tem? Eu posso dar alguns exemplos, mas eu não posso dizer que é 100% isso, porque as pessoas são seres individuais. As pessoas sentem diferentes, mas os sintomas são muito parecidos, tá? Então, essa pessoa que me mandou essa mensagem, ela pode ter uma ferida emocional relativa à própria mãe, ao próprio pai, né? Dentro da própria família, e por isso ela quer salvar a mãe. Ela pode estar com essa ferida emocional dentro de si e está externalizando dessa forma, tá? Então, o que eu posso dizer? Foi uma ferida que começou na infância, onde ela viu uma situação onde ela achou que a mãe foi injustiçada e ela tomou as dores da mãe. Isso lá na infância, tá? E desde então, ela tenta proteger a mãe, ela tenta salvar a mãe. E aí a gente cresce, a gente traz isso para nossa vida adulta. Só que a gente não percebe que isso é uma ferida emocional lá de trás que não foi curada e está aqui, ó, inconsciente dentro da gente. E aí, na fase adulta da nossa vida, a gente quer salvar pessoas. Eu dei o exemplo da mãe, mas existem muitos outros, tá? Entenda que isso é apenas um único exemplo. E aí hoje, ainda essa ferida latente dentro da pessoa, porque se a gente não cura uma ferida emocional, não pense que com o tempo ela sara, tá? Ela não sara. As feridas emocionais, os traumas emocionais, eles pioram ao longo do tempo. Sandra, e a mãe que não quer fazer, que não quer tomar os remédios e se alimentar como deve? Provavelmente tem também uma ferida aí, tá bom? Mas nós vamos olhar essa situação desse ponto de vista nesse momento que eu vou trazer para você. Por quê? Eu observo que muitos filhos adultos, eles querem e eles se tornam pais dos seus pais quando são adultos. E eles tratam os seus pais como filhos, como crianças, como adolescentes. Sandra, não tá certo isso? Não, não está certo isso. Porque os seus pais são os seus pais. No momento em que você quer tratar os seus pais assim, né? Dando ordem, olhando, fiscalizando se tá tomando um remédio, se faz a coisa certa ou não,
O que está acontecendo aqui? Você está infringindo uma das leis universais, que se chama ordem. Você não está respeitando a hierarquia, porque os seus pais, eles vieram antes de você. Eles têm autonomia. Os seus pais, eles são fortes, eles são grandes. Quando você era apenas um bebê, os seus pais já eram adultos. Os seus pais já estavam cuidando da própria vida e da sua vida também, porque você era um bebê que não sabia de nada, que você precisava de proteção para sobreviver. Então, quando a gente infringe uma ordem dessa, né, uma lei sistêmica, que é essa ordem, o que a gente está trazendo para a nossa vida? Caos, problemas estruturais de família que vão reverberar no seu sistema, enquanto nova família. Isso pode trazer consequências para o teu novo relacionamento, na tua relação com os teus filhos, porque você está quebrando a hierarquia, você está tratando os seus pais como se fossem pessoas que não tivessem condições de seguir a vida, de cuidar da própria vida. E daí talvez você que esteja aqui me ouvindo diga o seguinte: mas Sandra, a mãe não quer tomar os remédios, não quer comer a coisa certa, o que eu faço numa situação dessas, né? Você explique para sua mãe, para o seu pai, para quem quer que seja: olha, talvez, mãe, a senhora não tenha entendido a complexidade, a gravidade dessa situação, mas se a senhora não tomar esse remédio na hora certa, fazendo o que precisa ser feito, se alimentando como foi orientado, mãe, a senhora vai encurtar o seu tempo de vida aqui na Terra. Mostre claramente para sua mãe, não coloque panos quentes na situação. Sandra, e se mesmo mostrando ela não quiser tomar o remédio na hora certa, o que eu faço? Você vai fazer o que um filho deve fazer, respeitar os seus pais. Você vai lembrá-la: mamãe, papai, tal hora é a hora do remédio, tá aqui, eu trouxe para a senhora. Só, mais nada. Sandra, e se ela não engolir, não quiser, respeite. Em algum momento, todos nós vamos partir. Só que se a gente faz coisas erradas, escolhas erradas, comportamentos, né, alimentação, tudo que a gente já sabe que pode encurtar o nosso tempo de vida, vai ter uma consequência? Vai, mas você não é o dono da vida. Você não pode mudar isso. Então, resumindo, o que você pode fazer? Ajudar os seus pais do seu lugar de filho. O pai e a mãe, ele não tem que te obedecer. Nem você, enquanto adulto, obedece os seus pais, porque os nossos pais, eles têm controle sobre nós, filhos, enquanto somos crianças. A gente crescer um pouquinho, o controle diminui, né? A gente já não obedece tanto quanto antes. A gente se tornou adulto, a gente já não tem mais nenhum vínculo de obediência com os nossos pais. O que a gente faz é que, se a educação enquanto criança ela foi bem dada, a gente leva durante a vida o respeito, a consideração, e muitas vezes, depois de adulto, não é que a gente obedeça os nossos pais, é que a gente considera, respeita, e a gente trata os nossos pais a partir desse olhar de respeito e consideração. Então, não queira que os seus pais te obedeçam, porque os seus pais são os pais. Então, se você precisa levar o seu pai, a sua mãe ao médico, leve, mas do lugar de filho, com a postura de filho. Respeite a opinião, a decisão dos seus pais. Sandra, mas eles estão decidindo errado. Nós estamos falando aqui de uma forma geral de pessoas conscientes, de pais adultos, né? Se é algo que está fugindo muito do controle, eu acredito que os seus pais devem ter problemas mentais. E aí, nesse caso, é outro tipo de tratamento, é outro tipo de abordagem, né? Mas, via de regra, nós estamos falando aqui com pais, falando de pais que têm consciência, estão idosos, mas não são doidos, são os nossos pais.
e eles têm clareza, eles têm discernimento, tá? Então, vamos para o nosso lugar de filhos. Respeitar os nossos pais nas suas escolhas, nas suas decisões, mesmo que aos nossos olhos não sejam as melhores decisões, tá bom? Isso é muito importante. Existem 3 leis dentro de um sistema familiar que não se podem ser quebradas, que quando você quebra, você paga pelas consequências, tá? E os preços são altos. E uma dessas leis é essa, a lei da ordem, da hierarquia. Então, aqui nós já tivemos um entendimento profundo que você vai trazer para os seus comportamentos com os seus pais, e aqui você já entende também como você deve se comportar com os seus filhos, na sua família atual, na família que você construiu, tá? Vocês que estão me acompanhando, vocês já sabem que essa minha mensagem é uma mensagem que ajuda, sim, muitas pessoas. Então, eu quero pedir para vocês, se inscrevam no meu canal, compartilhem com as pessoas que vocês conhecem, peçam para essas pessoas se inscreverem, assim vocês me ajudam, me incentivam a trazer cada dia mais conteúdo muito bacana para vocês. E se vocês quiserem dar sugestões de conteúdo, alguma situação que vocês estão passando na vida de vocês, você traz informação para mim e eu posso preparar um conteúdo alinhado para vocês, tá bom? Então é isso, eu conto com vocês e vocês podem contar comigo, tá? Qualquer dúvida é só me mandar mensagem. Beijo para vocês, me acompanhem todos os dias aqui, tem publicação e nos stories a gente conversa também, tá?